Ouvimos agora a apresentação de João Arriaga, Country Manager da Silpath, com o tema A importância de identificar os dados de maior risco numa organização. Em primeiro lugar, vou desde já agradecer o tempo que me vão dispensar. Eu espero que traga aqui um tema interessante. Depois felicitar mais uma vez a IT Security por este evento. Eu vou fazer aqui o tempo que tenho, vou dividi-lo em duas partes. Uma parte em que vou, embora superficialmente, partilhar convosco o que é que para nós é uma metodologia de encontrar dados dentro de uma empresa e os respectivos riscos que lhes estão associados. E depois vou-vos fazer uma pequena demonstração do que é a nossa solução de encriptação e de IRM. Ora bem, todos estamos de acordo, de certeza, que os dados hoje são fundamentais para uma organização. Não há dados e falta-nos o chão. Todos também estamos de acordo que a mobilidade que os dados hoje exigem, o negócio exige mobilidade, a partilha de dados com o exterior, quer com pessoas internas, quer com pessoas externas, torna os dados muitíssimo mais sensíveis e por isso temos, obviamente, que ter muito mais cuidado com o controle de acessos. Na Silpath, o que é que nós nos preocupamos diariamente? Preocupamos em que os dados que as empresas têm sejam acedidos apenas e só por quem lhes deve ter acesso. Quer estejam eles dentro da empresa, quer estejam fora da empresa. Mas, para eu proteger dados, tenho que os encontrar. E tenho que saber onde é que eles estão e qual é o risco que lhes está associado. O que é que para nós são dados que têm risco? São dados que, uma vez manuseados, ou que tenham cedidos por pessoas que não devem, possam causar, de certa maneira, um impacto maior ou um impacto menor às organizações. Um conceito importante que eu vos queria transmitir é que, na nossa opinião, não há nenhum dado, nenhum documento numa empresa que não tenha um determinado nível de confidencialidade. Sabem, com certeza, uma frase muito comum dos auditores que dizem se não está documentado, não existe. Portanto, qualquer ideia que nós tenhamos, a primeira coisa que a gente faz é escrevê-la. E a partir do momento em que escrevemos, estamos a criar um dado. Estamos a criar um documento que pode ou não ser sensível. Há aqui um caso engraçado de um documento que foi adulterado inadvertidamente. O meu nome no placar que está lá abaixo é José Arriaga, não João Arriaga. Portanto, não foi uma graça nenhuma, foi alguém inadvertidamente que fez, mas é uma coisa que pode acontecer, podia ser grave ou não, independentemente do... Portanto, dentro de qualquer organização, qualquer dado tem um determinado valor e tem uma determinada confidencialidade. A nossa metodologia para encontrar dados tem duas fases. Eu vou-me aqui hoje, fundamentalmente, debruçar-me sobre a primeira, no curto espaço que tenho, embora vou explicar o que é que a segunda fase implica. A primeira fase, eu tenho que identificar o tipo de dados que tenho na minha empresa. São dados de saúde, são dados de recursos humanos, são dados financeiros. Que tipo de dados é que eu tenho? E é fundamental, através de um questionário que nós desenvolvemos, associado a um modelo em que as respostas vão sendo introduzidas, conseguimos perceber que tipo de dados e qual é o risco que lhe está associado. Na segunda fase, vou perceber qual é o fluxo desses dados desde o dia em que são criados até ao dia da sua morte, digamos assim, por serem apagados, embora seja raro, ou por passarem para arquivo morto. Depois, vou criar regras de segurança em função dos riscos que anteriormente defini e encontrei. Vou criar regras de segurança para garantir que esses dados estão seguros. E, por último, na última fase, da segunda fase, vou redefinir o fluxo de informação com as regras de segurança que eu entretanto, lhes atribuí, porque o fluxo de informação e o ciclo de vida dos dados que estavam inicialmente previsto pode ter que sofrer alterações pelo facto de haver uma regra de segurança a ele atribuída. Sugestões para que este processo seja mais eficiente possível. Primeiro, implicar todas as pessoas da empresa. Qualquer departamento, quer a nível de management do departamento, quer a nível de operacionais do departamento, tem as suas opiniões, tem os seus dados manuseados e, portanto, todos eles têm um input fundamental para que este seja tão eficiente e tão alargado quanto possível. Efetuar um inventário exaustivo por tipologia de dado. Ou seja, eu tenho que listar e tenho que criar uma base de dados, se assim se pode chamar, de todo o tipo de dados que eu tenho na minha empresa.
tirar partido de tecnologias atuais que existem, sejam elas tecnologias de discovery, sejam elas data classification, para encontrar esses dados. Depois, por último, documentar todo o tipo de fluxo de dados, com quem é que são partilhados, o que é que um dado que está nos recursos humanos até sair da empresa ou até ir para fora, o que é que esse dado qual o fluxo que esse dado vai ter. E depois, e muito importante, não menos importante que os 4 pontos anteriores, manter um registro dinâmico disto, porque os riscos sobem e descem de semana para semana, de dia para dia, e, portanto, eu tenho que ter aqui algum dinamismo no registro da informação. No nosso questionário da fase 1, nós identificámos 5 pontos, okay? 5 fases fundamentais. Informação sobre as áreas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos que, através do questionário, perceber qual é o papel que cada departamento tem na empresa. O que é que ele faz? O departamento de recursos humanos é obviamente diferente do departamento comercial, obviamente diferente do departamento de engenharia, obviamente diferente do departamento de logística. Nós temos que entender o que é que cada departamento faz. Depois, perceber qual é o ciclo de vida dos dados. Através do nosso questionário, nós vamos fazendo perguntas, as pessoas vão respondendo e vamos conseguir perceber qual é o fluxo de vida de cada dado. Por último, a seguir, os riscos gerais dos dados. E já vamos ver quais são os 4 pilares fundamentais destes riscos, dos riscos gerais. Passando depois ao risco por tipologia e, por fim, um gráfico que eu vos vou mostrar, quer dos riscos gerais, quer dos riscos por tipologia, que nos definem por tipo de documento, e por tipo de dado e por tipo de documento, quais são os riscos que cada documento tem. Nós, na Silpat, entendemos que o risco é uma conta muito simples de fazer, que é a probabilidade de um determinado evento acontecer multiplicado pelo impacto que ela tem. Ou seja, um evento que tem muito pouca probabilidade de acontecer, mas tem um impacto muito grande, pode, obviamente, ter o mesmo risco que um evento que tem muita probabilidade de acontecer, mas com um impacto muito pequeno. Tudo isto é medido e tudo isto é reportado. Portanto, exemplo de questionário para cada departamento. São algumas perguntas que podem ser feitas aos departamentos. Missão do departamento, que o departamento faz, os serviços subcontratados. É muito importante esta dos serviços subcontratados, porque se eu tenho serviços contratados externos, eu vou ter muitos dados a circular dentro da minha empresa para fora da empresa e, portanto, eu tenho que ter um redobrado cuidado nisso. Qual é o número de pessoal interno, qual é o número de pessoal externo, caso tenha subcontratados, e as práticas mais comuns que o departamento tem. Portanto, isto são alguns exemplos de perguntas que o nosso questionário faz. Depois, que tipo de informação sensíveis são tratadas? Okay? Cada departamento terá, obviamente, a sua opinião sobre os documentos que são sensíveis para eles próprios. Onde é que está armazenada, fundamentalmente? É fundamental saber onde é que ela está armazenada, se está num share, se está num computador local, num file server, no cloud, o que for. Quem tem acesso a estes documentos? Dentro de cada departamento a gente tem que perceber quem tem acesso a estes documentos, com quem é que estes documentos podem ser partilhados, com quem é que estes dados podem ser partilhados, dentro ou fora da empresa. Quem pode modificar, pode haver já regras dentro da empresa que impedem determinado acesso ou que caracterizam determinados acessos e é importante saber quais são, porque isso vai ter em conta também no risco final e nas regras finais que vamos implementar. E como é que a informação é partilhada, por que meio é que a informação é partilhada. E-mail, SharePoint, o que seja. Portanto, risco global. Nós entendemos que os riscos globais são 4. O risco legal, o risco financeiro, o risco reputacional e o risco operacional. Explico tão self-explanatory, não há ninguém aqui de certeza que não entenda o que é que cada um destes riscos implica. Com as perguntas todas que fizemos, conseguimos criar este gráfico. Isto é um caso real, espanhol, daí alguma coisa em espanhol que ali esteja, de um departamento de recursos humanos de uma empresa que tem uma cantina, e essa cantina serve refeições aos empregados e aos familiares dos empregados. E reparem que, obviamente, tem dados de alergias. E qual é aqui o documento mais sensível? São os dados médicos de alergias. E há documentos aqui muito menos sensíveis, que estão no verde, que têm a ver, por exemplo, com o nome e o nome das pessoas. São documentos com menos sensíveis e, portanto, com menos risco. E, portanto, a regra que lhe terá ser aplicada será uma regra, obviamente, mais simples do que os documentos que os dados de saúde. Depois, no caso do específico, temos cinco dimensões de segurança. Confidencialidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e autenticidade. Cada uma explica-se por si próprio. Portanto, isto são riscos que nós vamos, em função do nosso questionário, informar a empresa cada documento que eles têm, qual é o risco que eles têm para cada uma destas dimensões, e em função disto,
vamos criar este gráfico. Este gráfico aqui vê, é o mesmo Departamento de Recursos Humanos, e reparem que aqui já não estamos a falar de dados, estamos a falar de documentos propriamente ditos. Okay? Há documentos, obviamente, com os reportes médicos, que são, obviamente, têm muito mais sensibilidade do que, por exemplo, as atas de reuniões. Okay? Ou outro documento qualquer que tenha ali, por exemplo, as faturas. Okay? Pode ser feito um gráfico destes para cada uma destas dimensões. Okay? Ou então fazer um global que explica, que dá uma visão global de todos os riscos que cada um destes dados tem. 5 boas práticas na proteção da informação. A primeira é um lugar comum, a formação das pessoas. Toda a gente sabe que o primeiro fator fundamental para evitar problemas de cibersegurança é a formação das pessoas. Muitas vezes não se leva isto a peito, mas é facto de verdade. Encriptação de dados, e aqui nós temos um papel fundamental enquanto SIL-PAT, e reparem que eu vou chamar esta questão de encriptação de dados no slide a seguir. Um plano de resposta, já aqui foi falado por colegas meus muito mais experientes nisto do que nós, um plano de resposta interno e externo para qualquer fuga de dados. Utilizar software de segurança que seja fidedigno e que tenha provas dadas e não ir por uma solução qualquer que é milagrosa que apareceu de repente. Não é de facto todo aconselhável. E por último, que é um tema que nós na SIL-PAT fartamos de sublinhar, dar os acessos às pessoas mínimos para que as pessoas possam exercer a sua função. Portanto, dar o mínimo possível e depois incrementar se for o caso disso, e não dar o máximo possível e decrementar, porque ao dar o máximo possível e decrementar, se calhar já fizemos a asneira e vamos tarde. Porquê é que eu vos falei há pouco de encriptação e sublinhei? Todas as novas diretivas e conformidades, nomeadamente a DORA e a NIS 2, que já foram aqui muito faladas no outro auditório, têm num determinado artigo o ponto crítico, que é a encriptação como uma ferramenta fundamental para a segurança de dados. No caso do NIS, o artigo 21, que ele estava hoje, e no caso da DORA, o artigo 9.4, entre os RGPDs, que já conhecemos todos, os CMCCs, os 27001, todos eles falam sem exceção. Ora bem, como é que a SIL-PAT pode ajudar nisto? E aqui começa, de facto, a parte mais prática. A SIL-PAT desenvolveu um sistema de encriptação de dados que tem, por cima da encriptação de dados, basicamente 3 camadas mais. Uma camada de permissões, que possibilita que o mesmo documento, dependendo da pessoa a quem o documento é dirigido, ela tenha permissões diferentes. Uma pode ler, outra pode ler e imprimir, outra pode ler e editar, enfim, as combinações possíveis que o software permite. Depois, por cima desta camada, pusemos uma camada chamada de botão vermelho. Eu detectei que um documento foi enviado para alguém que não devia ter sido enviado. Eu tenho um botão que posso bloquear o acesso a esse documento e todas as cópias desse documento que estejam espalhadas pelo mundo inteiro deixam de poder ser acedidas, a não ser por quem o criou. Por último, uma camada mais, que é a camada da auditoria e de rastreabilidade. É evidente que eu tenho que ter uma informação concreta e em tempo real de todas as ações que são feitas sobre os fecheiros que eu protegi. Quer eu, diretor de um departamento qualquer, quer eu como administrador da consola de segurança. Reparem que o ponto 2, 3 e 4 são pontos fundamentais para atingirmos um objetivo final que eu já vos explico qual é. O ponto 2 significa que as empresas vão continuar a partilhar a informação da maneira que partilham com a nossa solução, não influenciamos em nada isso. O ponto 3 continuam a usar as aplicações que até hoje usaram, o seu Word, o seu Excel, o seu Acrobat, o seu AutoCAD, tudo isso continua a ser usado normalmente. E o ponto 4, a tal auditoria e rastreabilidade. Tudo isto culmina no quê? Num software de segurança que impacta absolutamente em nada a operação da empresa. E vamos ver como é que ele vai funcionar. Uma funcionalidade fundamental que tem sido aplaudida pelos nossos clientes é a proteção automática. Ou seja, eu consigo aplicar uma regra de proteção a um repositório de dados. Todos os dados que lá estão dentro passam a ter, obviamente, a proteção que eu apliquei, e todos os dados que eu para lá arrastar ou que eu para lá copiar assumem automaticamente essa proteção. Nota importante, quando eu retiro lá o dado, ou o documento mantém a proteção que adquiriu no repositório, e eu posso enviá-lo por e-mail se quiser e tenho a certeza que ele vai protegido.
Isto facilita extraordinariamente a encriptação de dados e facilita extraordinariamente, não obriga as pessoas a pensarem. Se eu tenho um documento de recursos humanos, arrasto para a pasta de recursos humanos e sei que ele ganha a proteção que foi aplicada à pasta de recursos humanos. Eu acabo a minha parte de slideware por aqui e vou rapidamente fazer-vos aqui uma pequena demonstração daquilo que é o SILPAT a trabalhar. Está meio cor-de-rosa, mas pronto. Ora bem, o que aqui vem é o SILPAT desktop. Quem protege informação dentro de uma empresa tem que ter este software instalado no seu portátil ou no seu desktop. Okay? Neste caso, o Sr. Mark Aldrin, que pertence a esta empresa S30 Lab, desculpa lá que eu tenho que pôr os óculos, senão daqui a nada estou aqui aos papéis. Ora bem. E tem estes quadrados pretos que são regras de proteção. A primeira coisa que eu vos quero transmitir é, como veem, há aqui diferentes regras de proteção. Espera aí, que isto agora está para aqui. Há aqui diferentes regras de proteção. Uma é chama-se ARC Project, que é uma regra que o seu próprio Mark Aldrin criou para o seu departamento. E depois temos aqui duas regras corporativas. Uma regra corporativa só com um Vzinho, uma regra corporativa com lápis e com um Vzinho. Qual é a diferença entre estas duas regras e qual é a diferença desta para a outra ARC Project? A regra corporativa foi uma regra criada centralmente pelo administrador do sistema, na consola central, que é distribuída para quem ele entender, com a possibilidade de usarem a regra e de a editarem ou apenas de a usarem. Portanto, dois tipos de regras que eu posso criar no SILPAT: regras corporativas centrais, distribuídas a quem de direito, ou regras pessoais que eu uso para o meu próprio departamento. Como é que eu crio uma regra? Era clicar ali neste maisinho, eu vou cancelar porque mais vale irmos buscar uma regra já feita, e vou aqui buscar esta ARC Project para verem como é que isto é criado. Tenho que pôr um nome na regra, tenho que pôr um descritivo para a memória futura para eu saber porque é que esta regra foi criada, qual foi o intuito que ela foi criada, e passando ao slide seguinte, vou aqui então dizer com quem é que eu vou partilhar os documentos protegidos com esta regra e quais são as permissões que eles têm. Reparem que eu, ao clicar aqui, posso ter aqui a AD toda da empresa com os grupos e subgrupos, e, portanto, posso aplicar uma regra direta a um grupo. Posso ter um alias que tem uma série de e-mails por baixo e, ao aplicar esse alias, a regra fica automaticamente aplicada para todos, acessível para todas as pessoas que estão dentro desse alias. Ou posso pôr um alias que aqui está, significa que todos os documentos protegidos com esta regra só podem ser usados dentro do domínio da empresa, ou pessoas, como aqui vêm, com as respectivas permissões. Eu posso, antes de somar ali, posso chegar aqui e definir quais são as permissões que eu quero dar a cada uma destas pessoas. É importante perceberem que, em qualquer momento da minha vida, qualquer momento do dia da empresa, eu posso mudar as permissões e isto em tempo real fica imediatamente acessível e as permissões mudam imediatamente. O próximo passo tem a ver com opções. Set expiration date, eu posso atribuir uma data de expiração à regra, que significa que, atingida esta data, todos os documentos protegidos com esta regra deixam de ser acedidos, a não ser por quem o criou. Ok? Acesso offline. Ora bem, aqui implica-me explicar um bocadinho outra questão. Como devem calcular, se eu estiver online ou se eu estiver offline, eu não consigo aceder a nada. Porquê? Nós escrevemos nos metadados dos documentos um URL, o URL é esse que diz ao documento onde é que ele vai perguntar quais são as permissões que aquela pessoa que está a tentar abrir o documento tem. Se eu estiver offline eu não consigo saber, portanto, não consigo abrir documento nenhum, a não ser que este clique esteja dado e que eu defina aqui quais são os dias de acesso offline. E então o que é que eu tenho que fazer? Suponha que eu vou para São Francisco da Califórnia numa viagem de avião e à chegada lá tenho uma reunião e quero preparar alguns documentos durante o voo. Estou offline, se não voar em Emirates provavelmente estarei offline, e ao estar offline o que é que eu faço? Antes de entrar no avião, abro os documentos que quero trabalhar em online, o SILPAT descarrega um token que identifica o documento, o computador e a pessoa para online, e depois a partir daí eu posso estar offline e aceder a estes documentos durante os dias que aqui foram especificados. Depois em baixo temos watermarks. As watermarks para nós são importantíssimas porque de certa maneira são um efeito dissuasor da chamada fotografia ao ecrã, que é uma coisa que ninguém pode evitar. Ora, se eu tiver um ecrã com um documento com o meu e-mail completamente escarrapachado lá, com o meu nome, etc., se calhar, quando for beber um café,
tenho cuidado de fechar o computador para não correr o risco de me tirarem uma fotografia ao ecrã. E, portanto, são watermarks dinâmicas no caso de PDFs e imagens, e são watermarks estáticas no caso de PDF e Office, mas são watermarks que eu posso programar. Eu é que escrevo lá o que é que eu quero que a watermark diga. Dito isto, eu posso partilhar a minha regra com alguém, ou seja, eu não quero ser o dono simplesmente desta regra, posso partilhar esta regra com alguém, e ao partilhar a regra eu posso dizer que posso partilhar apenas a regra, posso autorizar a pessoa com quem partilho a adicionar utilizadores a essa regra, ou posso, ou não, autorizá-lo a editar a política, ou apenas a utilizar a regra. E dito isto, criei a regra, ok? Vou dar aqui um mesinho. Pronto, a regra está criada. E agora, como é que eu protejo um documento? Agora, preparem-se para algum espanto. Ora, eu vou abrir aqui, não é isto que eu quero abrir, mas sim isto. Tenho aqui 2 silpatos abertos, que não é muito... Exatamente, vou fechar este. Ora bem, eu agarro no documento e atiro para cima da minha regra. Pronto, tinha que... Unexpected Error Protected. Tinha que acontecer qualquer coisa que não era suposto. Deixem-me cá ver aqui uma coisa, desculpem lá. Como diria um cliente ontem, nas demonstrações, tem sempre qualquer coisa a correr mal. Vamos lá ver se isto agora corrige. Vamos embora. Portanto, eu agarro e atiro para ali, já está corrigido. E reparem que o documento, ao fim de um bocadinho, vai ganhar aqui um pequeno ícone embaixo do lado esquerdo, significa que o documento está protegido e que está encriptado e que só está e que só quem eu autorizei, que está dentro da regra de proteção, é que o pode abrir. Reparem que se eu abrir o documento, eu vou poder abri-lo, que sou dono dele próprio, sou eu que o criei, fui eu que o protegi, portanto eu vou conseguir abri-lo sem qualquer limitação. E vou, ao mesmo tempo, mostrar-vos aqui, isto demora sempre um bocadinho, eu neste momento estou a aceder à nossa cloud, não sei se é da Alemanha, se é do quê, alguma delas é. Deixa-me lá fechar este, que não é este que eu quero. Não. Ok, o documento é este. Reparem que eu tenho aqui as minhas permissões todas. Reparem que a nossa integração com Office 365 é de tal maneira eficiente que eu posso proteger o documento diretamente dentro do próprio documento. Eu posso chegar aqui e aplicar uma regra e ele automaticamente, quando eu fizer save, fica protegido. E reparem também que eu aqui tenho todas as opções abertas. Okay? Posso fazer tudo porque sou dono do documento. É chamado full control. Agora, se eu mudar o login para outra pessoa da minha empresa, chamada Anne Becker, que está na regra, mas tem permissões limitadas, vão ver o que acontece quando eu abro o documento. Eu abro o documento e ela vai ter permissões, salvo erro, não pode imprimir. E, portanto, vamos ver que o menu impressão está inibido. Vamos ver? Portanto, ela pode ver, não pode editar, pode copiar. Atenção que o copy-paste aqui impede copy-paste, impede print screens, impede ferramentas de recorte e impede até share via Teams. Se eu não tiver copy-paste ativo, eu quando partilho um documento via Teams, do outro lado vem em preto, não vem mais nada. Okay? Para evitarmos a fotografia ao ecrã. E reparem que eu tenho aqui as opções que não posso fazer, estão perfeitamente inibidas. Okay? Não consigo fazer nada. Agora, fechando o documento, portanto, não podia imprimir. Okay? Chegando aqui ao Sr. Mark Alden outra vez, ele disse, não, afinal tenho que dar autorização à Anne Becker para imprimir, porque ela tem que imprimir isto para levar a alguém. Ok, muito bem. Vou aqui à minha regra, vou editar as permissões da Anne Becker, que estão aqui, e vou dizer que a Anne Becker pode imprimir. E vou fechar e vou dar um OK. E agora vou outra vez simular que sou Anne Becker e vou abrir o documento. Tenho ainda 6 minutos, que é perfeito. Ora bem, o documento está a abrir. Reparem que eu aqui já tenho a impressão sim e, se for aqui, os meus menus de impressão já estão ativos. Ok? Portanto, isto em tempo real, em qualquer altura, eu posso alterar as permissões que dei a uma determinada pessoa, posso bloquear um documento, posso adicionar utilizadores a esse documento, em qualquer altura, e isto em tempo real acontece. Ora bem, eu agora vou desproteger este documento propositadamente, e vou proteger aqui um PDF para vos mostrar a marca d'água. A marca d'água não é vista por quem protege o documento, ok? Só é vista
pelos consumidores da informação, digamos assim. Ok? Portanto, o documento está protegido, cá está, já ganhou ali. Agora vou mudar aqui para a Anne Becker rapidamente e vou abrir aqui o PDF para verem a marca d'água. Ok. Pronto, como veem, está aqui uma marca d'água perfeitamente visível, que identifica a pessoa, o documento, o IP e a data, a hora em que o documento foi aberto. Portanto, se eu for à casa de banho fazer um xixi, se calhar não deixo o computador aberto, vou ter o cuidado de baixar o ecrã ou de fazer log off. Ora bem, vamos então agora mostrar-vos a proteção automática que eu prometi no princípio que vos ia mostrar. Então, sim senhor, vou desproteger estes dois ficheiros. Este para aqui. E este para aqui. Tudo o que eu estou aqui a fazer, não vos vou mostrar porque não temos tempo para isso, está, devidamente, tem um log e tem uma rastreabilidade. Portanto, ficou registado na consola central que o Sr. Mark Aldrin desprotegeu, protegeu, a Dan Becker abriu, o Sr. Mark Aldrin, tudo isto fica devidamente registado. Ora, folders. Vou criar uma regra nova para um folder, que se vai chamar, por exemplo, IT. Vou dizer qual é o folder que eu quero proteger, que é este meu SealPath Demo. Vou dizer se é recursivo ou não, se as subpastas vão ficar também incluídas na regra ou não. Portanto, eu posso ter uma regra para a pasta-mãe e regras diferentes para subpastas que estão dentro da mesma pasta, se eu não tiver recursivo. E se eu tiver a montante do meu sistema, um sistema de Data Classification, eu posso integrar o nosso SealPath com a Data Classification para que ele, ao ler etiquetas, aplique determinadas regras em função da etiqueta que o documento traz. E vou dizer qual é a regra que eu vou aplicar. Arc Project. Aqui embaixo eu posso excepcionar algumas extensões que não têm interesse de serem encriptadas, como MP3, como XES, enfim, aquilo que eu entender que posso eventualmente não ter interesse. E agora, ao clicar aqui, reparem o que é que vai acontecer a estes 4 documentos aqui embaixo. Eles vão ser protegidos um por um. Ok? Pode demorar, aí está, 2 já estão, 3, 4, 5. Ok? Agora, se eu tirar o documento, como eu vos disse há pouco, se eu tirar o documento cá para fora, reparem que ele continua protegido. Portanto, eu agora posso agarrar neste documento, mandar por e-mail, ou mandar para um SharePoint, ou mandar para onde eu quiser, e eu tenho a certeza que o documento continua protegido contra acessos indevidos. Okay? Eu agora vou desproteger este documento propositadamente cá fora, porque eu lá dentro não o consigo desprotegê-lo e ele protege-se outra vez porque a regra da pasta é mandatória. E agora vou atirá-lo cá para dentro. Portanto, imagina que eu criei um documento novo, sou do Departamento de Engenharia e tenho um documento que considerado sensível, vou tirar para dentro da pasta de Engenharia. Atirei cá para dentro e ele vai ganhar automaticamente a proteção que está na pasta. Ok? Eu agora, para desproteger isto, a única hipótese que eu tenho para acabar com esta regra é chegar aqui, limpar esta regra, sim senhor, e agora posso voltar atrás e selecionar isto tudo de uma vez e desproteger. Tempo estimado 22 segundos. Sim, senhor. Por último, podíamos estar aqui o resto da tarde a falar, mas não temos tempo para isso, nem os senhores Pachorra para maturar mais. Mas, enfim, por último, a integração com o Outlook super rápida. Reparem que vai aparecer aqui um ícone novo no Outlook, em cima do lado direito, que é o ícone SealPath, que vai permitir que eu encripte a mensagem propriamente dita, ou a mensagem e o anexo. Okay? Encripte com uma regra que eu já tenho criada, ou encripte com uma regra que eu crio exatamente na altura de enviar o e-mail. Okay? Posso criar uma regra chamada regra ad hoc, que eu crio exatamente na altura em que... Cá está. Reparem que eu aqui posso pedir ao Outlook que me encripte todas as mensagens que eu mandar, ou posso pedir ao Outlook que me lembre se eu tenho ou não que encriptar a mensagem. Okay? Se eu criar um novo e-mail, vai-me aparecer no novo e-mail aqui eu vou proteger a mensagem e o anexo, e se eu anexar qualquer coisa aqui, vai-me aparecer outro ícone que é para eu apenas encriptar o anexo e não a mensagem propriamente dita.
Okay? Eu aqui posso encriptar, como veem, com uma das minhas regras favoritas, com uma regra ad hoc que diz que todos os recipientes deste e-mail apenas podem ver o documento, ou podem ver e editar, aquilo que eu quiser, ou posso usar uma das minhas proteções, aquelas são as favoritas, estas aqui vai mostrar todas, ok? Cá está, na casa até são quase todas são favoritas. Ou então criar uma Custom Protection em que eu vou dizer que todos os recipientes ficam ao abrigo desta regra com as opções que viram há bocado na criação da regra. E eu terminei exatamente nos 0,000 segundos. Muito obrigado pela vossa atenção, espero que tenha sido útil e até uma próxima rápida.